Olá, turma, tudo bem? Como vamos? Prazer, nós vamos iniciar o estudo da disciplina de Química, certo? Estudando os compostos orgânicos, certo? E eu sou a professora Leilane. Então, nós somos em dois, professor Adriano e professora Leilane. Nós vamos iniciar hoje com a introdução à Química Orgânica, né? Professor Adriano na turma do terceiro C e eu nas demais turmas. Então sejam bem-vindos. Então nós vamos iniciando com os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, né, eles surgiram na história de longas datas após muitos estudos, né, uma análise após a teoria da força vital, onde acreditava-se que os compostos só poderiam ser originados de organismos vivos. Até então, Frederick Hoyle, né, conseguiu sintetizar a ureia a partir de compostos inorgânicos, caindo assim a teoria da força vital e despontando, né, o estudo da química orgânica. E aí nós vamos enfatizar esse estudo com os compostos orgânicos. Os principais elementos presentes na grande maioria dos compostos orgânicos, além do carbono, cuja presença é obrigatória, são exatamente quem? Hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e halogênios. Mas quem são esses halogênios? Quando se fala em halogênios, nós temos logo que associar que esses halogênios são os átomos que nós conhecemos como cloro, flúor, bromo e iodo, certo? Esses elementos são os chamados halogênios. Então, esses elementos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e halogênios em enxofre, são os elementos que mais comumente nós encontraremos ligados aos átomos de carbono, formando assim os compostos carbonos. Nós temos aqui uma tabela que mostra a valência de cada um desses átomos. O que é valência? É a ligação em que os átomos precisam realizar para que eles se tornem estáveis. O carbono ele é tetravalente, o que isso quer dizer? Que ele precisa realizar 4 ligações para se tornar estável, seja simples, duplas ou triplas. O hidrogênio é monovalente, ou seja, realiza uma ligação. O oxigênio e o enxofre são bivalentes, realizam 2 ligações. Nitrogênio e fósforo são trivalentes, realizam 3 ligações, podendo ser simples, duplas ou triplas. E os halogênios, todos eles são monovalentes, certo? Todos eles realizam apenas uma ligação. Nós vamos relembrar o que a gente estudou lá no primeiro ano, né? Não sei se vocês recordam do diagrama de Linus Pauling. Mas por que, professor, esse diagrama de Linus Pauling? Como nós vamos introduzir a química orgânica, nós precisamos entender o porquê que o carbono é tetravalente, por que o oxigênio é bivalente. Então, a partir daí, do diagrama de Linus Pauling, nós vamos compreender a valência desses átomos, certo? Lembrando um pouquinho aí o diagrama. Nós temos as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P, Q. Associado a eles, nós temos os níveis e subníveis de energia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, sucessivamente. Aqui nós temos a sequência de distribuição eletrônica. Vem, volta, segue esse ritmo, volta novamente, 2p6, 3s2, volta, 3p6, 4s2, volta, 3d10, 4p6, 5s2, volta, 4d10, 5p6, 6s2, volta, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, volta, 6d10, 7p6, finalizando. Então, esse diagrama nós utilizamos para realizar a distribuição eletrônica, certo? Nós vamos agora descobrir o porquê que o hidrogênio ele é monovalente. O hidrogênio ele tem número atômico 1. Quando nós fazemos a distribuição desse hidrogênio, usando esse diagrama, então ele vai ficar como 1s1. Então, ele vai apresentar um elétron na sua última camada. Só que a ligação, essas valências, ela obedece uma regra. Que regra é essa? É o que nós chamamos de regra, certo? Regra do octeto. O que essa regra quer dizer?
A regra do octeto, ela quer dizer exatamente o quê? Que os átomos, para se tornarem estáveis, devem apresentar na sua camada de valência 8 elétrons, exceto o hidrogênio, certo? Exceto o hidrogênio e o gás hélio, exceto esses dois, se estabilizam com 2 elétrons na última camada. Os demais se estabilizam com 8 elétrons na última camada. Então, vamos aqui para o hidrogênio. Ele tem 1 elétron, então ele está dentro da seção. Então, o hidrogênio tem na sua última camada 1 elétron. Para se tornar estável, não é isso? Ele vai precisar ganhar ou vai precisar realizar mais uma ligação. E aí, o que acontece? Ele vai ligar-se a outro átomo, realizando, portanto, uma ligação, não é isso? Tornando-se estável com 2 elétrons. Por isso, como ele precisa realizar uma ligação para se tornar estável, baseado nessa necessidade, ele é classificado como monovalente, certo? Vamos entender agora o que acontece com o oxigênio. O oxigênio, ele tem na sua última camada 8 elétrons. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer a distribuição do oxigênio. Então, o oxigênio tem 1s2, 2s2, sempre obedecendo a sequência aqui, ó, do 2s2 volta para quem? 2p6. Mas se eu colocar um 6 aqui, ó, ele vai ficar com 2, 4, 4 e 6, 10. Então, eu não posso, porque o máximo é 8. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui esse 6 e vou colocar simplesmente o que está faltando para eu completar o número de elétrons que o carbono tem. No caso, 4. 2 e 2, 4. 4 e 4, 8. Então, distribuir de acordo com a quantidade de elétrons que o oxigênio tem. Então, após essa distribuição, eu percebo o quê? Que o oxigênio, ele tem na sua última camada, que é o 2, né, a última que foi distribuída, ele vai ter, ó, 2 e 4, 6 elétrons. Então, vou colocar aqui na frente, ó, o oxigênio, ele tem na sua última camada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. De acordo com a regra do octeto, não é isso aqui, ó? De acordo com a regra do octeto aqui, o oxigênio ele precisa ter quantos elétrons? 8. Se ele tem 6, ele vai precisar realizar quantas ligações para completar ou adquirir sua estabilidade? Então, ele vai realizar 2. Se ele tem 6, então com mais 2, ele passa a ter 8, se tornando estável. Então, pela necessidade dele realizar 2 ligações, ele é classificado como bivalente. E para a gente finalizar aqui, o dono, né, de todos os compostos aqui presentes, o xará, carbono, né, que é os compostos de carbono que nós vamos introduzir nesse terceiro ano. Então, o composto de carbono ele tem número atômico 6, certo? Então, vamos lá, distribuindo a mesma lógica. 1s2, 2s2, e aí eu não posso passar de 6. Eu já tenho 2 com 2, 4, então só falta 2. 1s2, 4, 6. Distribuir. Então, agora eu vou identificar quem é a última camada presente, não é isso? A última camada presente, aí vai ser exatamente quem? Ó, 2s2 e 2p2. 2 e 2, 4. Então, o carbono, ele tem nessa última camada 1, 2, 3, 4. Então, o carbono tem 4. Para se tornar estável, ele vai precisar, ó, de adquirir 8. Se ele tem 4, ele vai precisar ganhar quantos elétrons? 4 mais 4, 8. Logicamente, ele vai precisar ganhar 8 elétrons, não é isso? Então, o que vai acontecer? Se ele vai precisar ganhar 8 elétrons, ele vai realizar, ó, 4 com mais 1, 5, 6, 7,
8. Então, ao realizar mais 4 ligações, ele se torna estável com 8 elétrons, sendo, portanto, classificado como tetravalente. Então, baseado nessa condição, o carbono ele é tetravalente. O que isso quer dizer? Que ele sempre irá realizar 4 ligações para se tornar estável. Ele nem realiza 3 e nem realiza 5, pessoal. Não esqueçam disso. Ele sempre irá realizar 4 ligações. Características gerais do carbono ou dos compostos de carbono. A primeira característica deles é essa aqui. Os compostos eles podem ser apolares e polares. Mas o que é um composto apolar? São compostos orgânicos formados apenas por carbono de hidrogênio. Aí aqui nós temos um composto onde a gente observa a condição de compostos apolares. Sempre que na composição deles for formada exclusivamente por carbono e hidrogênio, como vocês observam, apenas carbono e hidrogênio, então eles são classificados como apolar. Já os compostos polares são os compostos orgânicos formados por outros átomos de carbono, além do composto de carbono e hidrogênio. Como a gente observa aqui nesse outro exemplo, nós temos essa molécula, que é o etanol, ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição. Então, qualquer composto em que apresentar elementos a mais, fora o carbono e hidrogênio, nós temos aí então a condição e a característica dos compostos polares. Certo? Segunda característica, solubilidade. A solubilidade é a condição em que os compostos orgânicos polares são praticamente insolúveis em água e tendem a se dissolver em outros compostos orgânicos. Por exemplo, nós temos a graxa. A graxa é um composto orgânico, mas ela não se dissolve em água, então ela é insolúvel em água. Ela vai se dissolver em outro composto orgânico, que é aquele velho ditado, semelhante dissolve semelhante. Então, ao usar a gasolina, foi possível limpar a graxa. Por quê? Porque são compostos que têm a mesma característica, certo? Por isso que um dissolve ao outro. Já a água é um composto inorgânico, que tem característica diferente dos compostos orgânicos, beleza? Terceira característica, o ponto de fusão e de ebulição. Temperatura de fusão é a passagem do estado sólido para o líquido e a temperatura de ebulição é a passagem do estado líquido para o sólido. Então, nos compostos orgânicos, tanto o ponto de fusão como de ebulição, eles são menores do que os compostos inorgânicos. Mas por quê? Simplesmente porque a interação intermolecular entre eles são mais fracas. Então, por essas interações intermoleculares internas serem mais fracas, elas acabam tendo ponto de fusão e ponto de ebulição mais fracas, certo? Quarta e última característica dos compostos orgânicos, combustibilidade. A maioria dos compostos sofrem combustão e tem um alto poder de queima, certo? Então, os compostos orgânicos têm essa grande característica, a combustibilidade. Queimam com muita facilidade, beleza? Então, vamos aqui conhecer agora as características, As características, o início da química orgânica. Então, as características foram regras estipuladas, determinadas pelos grandes cientistas da época, o famoso Kekulé. Então, o primeiro postulado de Kekulé, ou a primeira regra, foi exatamente qual? Onde ele afirmou que o carbono é tetravalente. Nós vimos anteriormente por que o carbono ele é tetravalente, Porque ele realiza 4 ligações. Então, aqui nós temos a fórmula eletrônica de Lewis, visualizando essa ligação, interação entre carbono e hidrogênio e sua fórmula estrutural. Mas o que vale observar é que existe sempre 4 ligações, evidentes nesse composto. E essas 4 ligações, de acordo com o segundo postulado de Kekulé, as 4 valências são iguais entre si, ou seja, todas as ligações são iguais entre si, não existe diferença, sempre com ligações simples, todas elas iguais entre si. O carbono, ele forma ligações, nós já sabemos que ele é tetravalente, e essas ligações elas podem ser como? Elas podem ser ligações simples, duplas ou triplas, certo? As ligações
as ligações entre carbonos podem ser duplas, não é isso? Observa aqui, entre carbonos, ligações duplas. As ligações entre carbono e hidrogênio também podem ser duplas. Então, os carbonos podem realizar ligações duplas entre si ou com outros átomos. Realiza ligações triplas entre carbonos, como a gente observa aqui, como também realiza ligações triplas entre carbono e e nitrogênio, certo? Então, lembrando e reforçando, o carbono ele pode realizar ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Terceiro postulado de Kekulé. O carbono ele forma cadeias, né? As cadeias carbônicas. Como essas cadeias se formam? De acordo com Kekulé. Então, as cadeias é exatamente quando nós temos um carbono ligado um ao outro. Então, essa capacidade de um carbono ligar-se a outro possibilita a formação de cadeias carbônicas. Essas cadeias elas podem ser longas, variadas e estáveis. Não há necessariamente elas terem um tamanho definido, uma forma definida, não, elas são bem variáveis. E as ligações podem ser simples, duplas ou triplas, não é isso? Como a gente observa aqui nesses exemplos, cadeias, um carbono ligando a outros, formando o quê? Formando cadeias, não é isso? Essas cadeias, né, podem ser simples, com ligações duplas, formando um quadrado. Não importa, desde que nós tenhamos carbonos uns ligados aos outros, já forma-se cadeias carbônicas. As cadeias, elas podem se apresentar de que maneira? Né? Através da sua fórmula estrutural, da sua fórmula simplificada e da sua fórmula de bastão. Então, nós vamos ver aqui como é que essas cadeias, né, elas vão se apresentar. Nessa fórmula estrutural, nós temos aqui o carbono. Lembrando que cada carbono desse, ele vai estar ligado exatamente a um elemento, que é um elemento mais presente, o hidrogênio. Então, a gente vai completar. Lembrando que o hidrogênio só faz uma ligação, mas o carbono ele vai estar sempre fazendo 4. E aí você pode observar que cada carbono ele está realizando 4 ligações. Quando eu faço aqui, eu tenho o quê? Que eu chamo de fórmula estrutural. A partir dessa fórmula estrutural, eu vou construir minha fórmula simplificada. Como é isso? Vamos lá. Vou numerar aqui o carbono só para a gente facilitar a nossa identificação. Vou chamar aqui de carbono 1, de carbono 2, de carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, vamos lá. O carbono 1. O carbono 1 tem ligado a ele quantos hidrogênios? 1, 2, 3, não é isso? Eu coloco o hidrogênio aqui ao lado e abaixo eu informo que eu tenho quantos carbonos ligados a ele? 3. Passo o tracinho. Aí eu venho agora o carbono 2. O carbono 2 tem quantos hidrogênios ligados a ele? 1, 2. Aí eu coloco o elemento hidrogênio e informo a quantidade de hidrogênios. 2. Outro tracinho. Carbono 3. O carbono 3 tem quantos hidrogênios ligados a ele? 1, 2. Então, da mesma forma, o elemento e a quantidade. Mais uma vez o tracinho. Agora vamos para o carbono 4, não é isso? Carbono 4. Quantos hidrogênios? 2. Um superior, outro inferior. Abaixo e em cima. Então, 2. E por último, né, o carbono 5. O carbono 5 vai ter quantos? 1, 2, 3. Eu coloco o elemento H do hidrogênio e formo a quantidade 3. Simplifiquei a cadeia. É a mesma cadeia? É, só que maneiras diferentes de serem representadas. Aqui seus elementos estão todos distribuídos e aqui nessa fórmula simplificada eles já estão mais simplificados, já estão mais condensados. E existe ainda uma maneira ainda mais simples, né, de representar essa cadeia, que é o que a gente chama de fórmula de bastão. Como essa fórmula de bastão? Entre um carbono e outro, a gente vai estar representando com um traço.
Esse traço aqui, ó, ele está representando nessa extremidade o carbono 1 e nessa outra extremidade o carbono 2. Agora nós vamos puxar mais um traço referente ao carbono 3. O próximo é o carbono 4. E por último, o carbono 5. Então, cada pontinha dessa, cada extremidade dessa, nesse tipo de representação, nós vamos entender e interpretar, ó, que cada extremidade dessa, cada ponta dessa, certo, pessoal? Ó, vai estar representando um carbono. Mas, tia, cadê os hidrogênios que eu não estou vendo? Estão ocultos. Eu não estou vendo eles, mas eu sei que eles existem. Por quê? Porque eu sei que o carbono ele faz 4 ligações. Está representado na fórmula simplificada, está representado na fórmula estrutural. Mas a fórmula de bastão ela é mais simples, então necessariamente eu não vou estar mostrando os carbonos, ele não vai estar visível aos meus olhos. Mas eu entendo, eu compreendi que eles existem, né, porque eles estabilizam o carbono, só que eles estão ocultos, estão escondidos, mas eu sei que eles existem. Compreendido? Vamos aqui para o segundo exemplo. Ó. Vou, na mesma forma, numerar só para facilitar a nossa identificação. 1, 2, 3, 4, não é isso? Lembrando que cada carbono vai estar realizando 4 ligações. Então, vamos só completar aqui, ó. Hidrogênio, 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 não é isso? Então, nós temos a cadeia, né, estrutural completa, com os carbonos ligados aos seus respectivos hidrogênios. Agora, nós vamos representar essa cadeia em fórmula simplificada. Vamos lá, o primeiro carbono. Aí eu vou sempre procurar obedecer a mesma sequência, a mesma lógica da cadeia da fórmula estrutural. Então, o primeiro carbono eu tenho quantos hidrogênios ligados? 1, 2. O elemento 2. Tracinho. Segundo carbono, eu tenho quantos hidrogênios? 2 também, não é isso? 2. Aí eu vou baixando na mesma lógica, mesma sequência. Terceiro carbono tem quantos? 2. E o quarto carbono tem quantos também? 2. Então, aí, ó, representei a fórmula simplificada numa boa. Da mesma forma, agora eu vou fazer com a fórmula de bastão. Eu tenho, ó, o carbono 1 e o carbono 2, não é isso? O carbono 2, carbono 3. 3 e 4, aí eu vou fechar aqui, ó, para obedecer a sequência, né, dos carbonos. Então, eu vou ter, ó, só para reforçar aqui, ó, carbono 1, aqui eu vou ter o carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, todos os carbonos inseridos, só que de forma em que os hidrogênios estão ocultos, estão escondidos, beleza? Compreenderam numa boa? Que bom! Temos um terceiro exemplo, mas vamos passar adiante, né? Depois a gente volta, certo? Então, vamos aqui conhecer agora a classificação dos átomos de carbono. Então, os átomos de carbono, eles são classificados como? Eles são classificados, né, exatamente como primário, secundário, terciário e quaternário. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Então, quando é que o carbono ele é primário? Ele vai ser primário exatamente quando, certo? Ele vai ser primário quando o carbono estiver ligado apenas a um outro carbono. Quando o carbono estiver ligado apenas a um outro carbono, ele é primário. Como você observa aqui, ó, esse carbono da extremidade está ligado apenas a um carbono. Então, ele é primário. Por quê? Porque está ligado a um outro carbono. Já o carbono secundário, ele vai estar ligado a 2 outros carbonos. Aí você observa aqui, ó, que esse carbono, ele vai estar ligado a um carbono de um lado e ao segundo carbono do outro lado. Então, ele vai estar ligado a 2 outros carbonos. Por isso que ele é secundário. Já o carbono terciário,
ele vai estar ligado a 3 outros átomos de carbono, ou seja, o carbono vai estar ligado a 1, a 2, a 3 outros átomos de carbono, por isso o terciário. E o quaternário é quando o carbono estiver ligado a 4 outros átomos. Então, o que nós temos aqui, ó, 1 átomo de carbono, 2, 3, 4. Então, nós temos o carbono quaternário. Vamos aqui ver um exemplo para a gente poder compreender melhor, certo? Para a gente poder compreender melhor. Então, vamos lá. Aqui nós temos, observe que esse primeiro carbono, ele está ligado a quem? Está ligado ao carbono de número 2. Então, ele está ligado apenas a um carbono. Se ele está ligado a um carbono, ele vai ser classificado como um carbono primário. Já o carbono de número 2 está ligado a 1, a 2 e a 3. A 3 outros carbonos. Então, ele vai ser classificado como terciário. O carbono de número 3, ele está ligado a 1, a 2, a 3 e a 4. Né? Então, há 4 outros carbonos. Então, ele vai ser quaternário. Já o carbono de número 4 está ligado a 1, a 2, a 3 outros carbonos. Então, se ele está ligado a 3 outros carbonos, ele é terciário. Já o carbono de número 5 está ligado a 1 e a 2. Então, está ligado apenas a 2. Então, se a 2, ele é secundário. O de número 6 está ligado a um carbono e ao carbono de número 7. Então, está ligado a 2 outros carbonos. Então, ele também vai ser secundário. Já o carbono de número 7 está ligado apenas a um carbono, que é o de número 6. Então, ele vai ser primário. O de número 8 também está ligado apenas a um carbono, que é o de número 3. Como ele está ligado apenas a 1, ele também vai ser primário. O carbono de número 9 também, né, está ligado apenas a um carbono. Né? Observa aqui, o de número 9 está ligado apenas a um carbono, então ele também é primário. O de número 10 também está ligado apenas a um carbono, então ele também é primário. O de número 11 está ligado a 1, a 2, a 3, então ele vai ser terciário. Já o de número 12 está ligado a 1, sendo primário, e o de número 13 também está ligado a 1, sendo, portanto, primário. Não é isso? Então, é a classificação dos átomos de carbono, podendo ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, pessoal, nossa aula de hoje é isso. Agradeço muito a participação de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Nos procure, tanto eu quanto o professor Adriano. A atividade vai estar disponibilizada no EIP da escola, como também nos grupos de WhatsApp. Então, obrigada. Até a próxima.